Você já ouviu falar de hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Bom, talvez não, mas eu tenho certeza que você conhece alguém com problema de tireoide. Bem, esse problema talvez tenha nome e dependendo do caso a gente pode enquadrar ele em duas doenças bem distintas. E se você quer saber do que eu estou falando, é só continuar assistindo esse vídeo até o final. Fala, que é o Bruno Tizeri, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal focado em ciências da saúde, então se você é um profissional da área da saúde ou se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal que toda semana a gente faz vídeos bem interessantes para você. Hoje vamos começar um assunto que vai ser dividido em dois vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a glândula tireoide e vamos falar sobre o hipotireoidismo. Enquanto que no próximo vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre o hipertireoidismo. Primeiramente então, o que é a tireoide ou a glândula tireoide? Essa é uma glândula pequena que pesa cerca de 15 a 20 gramas, localizados na linha média da traqueia, ou seja, bem no meio da traqueia, entre a cartilagem tireoide e a fenda supraesternal. E ela é formada em dois lóbulos, que são conectados. A tireoide ela é responsável pela síntese, ou seja, a produção e a secreção também dos hormônios tireoidianos, o T3, a triiodotironina, e o T4, a tiroxina. E reparou que um deles tem a palavra iodo no nome? Guarda bem isso que vai ser bem importante para entender o porquê depois lá na frente. O T3 e o T4 são hormônios extremamente importantes para a regulação e funcionamento do nosso corpo. Eles atuam em diversas funções, como por exemplo a motilidade gastrointestinal, funções e desenvolvimento também do nosso cérebro, incluindo a memória, capacidade de concentração cerebral, regulação dos ciclos menstruais na mulher, na respiração celular e até mesmo nos batimentos cardíacos. E com isso já deu para perceber que a importância que mesmo por ela ser muito pequena, ela tem no nosso corpo. E lembra que eu comentei anteriormente que um dos hormônios, o T3, tinha a palavra iodo no nome? Isso dá porque o iodo é um componente muito importante para a formação desses dois hormônios. O iodo, ele é absorvido através do trato gastrointestinal, ou seja, a gente provém iodo através da nossa alimentação, e ele provém principalmente de alimentos de origem marinha, como peixes, moluscos, mariscos e todas essas coisas, especialmente da água salgada. E uma outra fonte muito importante de iodo, na verdade é bem simples, que é o sal de cozinha. No Brasil, é obrigatório que todo sal de cozinha seja iodado, ou seja, que tenha a adição de iodo na sua formulação. Então, quando você compra o sal de cozinha, ele já vem com iodo, e isso ajuda bastante para que, com a sua ingesta diária de sal, você acabe também tendo a concentração ideal de iodo. Um outro hormônio que precisamos compreender é o TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Esse é um hormônio que vai induzir e controlar a atividade da tireoide. O TSH ele é secretado pela adenohipófise, uma glândula de apenas 1 grama localizada na base do nosso cérebro. E ela age nas células ali produtora dos hormônios tireoidianos localizado na tireoide. Então agora que a gente já falou um pouco sobre a glândula tireoide e seus hormônios, vamos falar um pouco sobre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é, por definição, a deficiência na síntese e secreção dos hormônios T3 e T4, provocada por uma disfunção da tireoide. Lembrando, a função da tireoide, então, é fazer o hormônio e secretar. Então, se a tireoide não está funcionando adequadamente, vai ter perda dessas duas funções. Ela não vai fabricar direito esses hormônios e também não vai secretar direito. O hipotireoidismo ele pode ser dividido em hipotireoidismo primário, hipotireoidismo leve ou subclínico, quer dizer, quando ele não apresenta sintomas, hipotireoidismo secundário ou central. Essa é mais presente em mulheres e em pessoas de etnia branca ou latina. No hipotireoidismo leve ou subclínico, o T4 ele se encontra em níveis baixos, porém ainda em níveis da normalidade. Já o TSH ele se encontra levemente elevado, por apresentar então variações hormonais bem pequenas, como eu falei, ele não vai apresentar sintomas e vai ser muito difícil de ser diagnosticado.
Enquanto que o hipotireoidismo primário, ele se caracteriza por um nível elevado de TSH e um nível de T4 bem baixo do nível de referência. Esse é considerado um distúrbio bem comum, presente em cerca de 5% das pessoas, e pode ser causado por uma série de fatores, sendo a principal delas a deficiência dietética de iodo. E no hipotireoidismo secundário ou central, é observado níveis baixíssimos de TSH, que é causado por uma série de distúrbios hipofisários ou hipotalâmicos, né? Geralmente são congênitos, mas também podem ser adquiridos. Esse é presente em menos de 1% da população, sendo considerado um distúrbio, então, raro. E esse distúrbio ele pode ser causado por secreção insuficiente de TSH, doença hipotalâmica, síndrome de resistência de hormônios tiroidianos, entre outros fatores. Os sintomas mais comuns do hipotireoidismo são fadiga, letargia, perda de apetite, acompanhada por um ganho de peso, baixa tolerância ao frio, fraqueza, dores nos músculos e articulações, perda de cabelo e secura nas peles, né? Em indivíduos do século feminino, pode acontecer também o início precoce da puberdade, início precoce da primeira menstruação e até mesmo a produção de leite materno sem que a mulher esteja de fato grávida. Algumas das pessoas também podem experimentar sintomas similares da depressão, por exemplo, como uma falta de vontade de convívio social, depressão do humor, além de lapsos de memória e dificuldades de concentração. A suspeita clínica de hipotireoidismo é confirmada através de exames laboratoriais que vão medir os hormônios tiroidianos, onde, como já foi dito anteriormente, né, vai apresentar então variações dos hormônios TSH e T4. Mas não é incomum outras alterações também, sejam observados também, que vão ser observados no hemograma, como por exemplo uma anemia, uma hipoglicemia, hiponatremia, alterações no nível de triglicerídeo, né? São várias alterações que vão apresentar possivelmente no exame dessas pessoas. O tratamento do hipotireoidismo geralmente tem como foco tratar a alteração hormonal, principalmente no que visa a deficiência do T3 e T4. O tratamento da deficiência é normalmente feito através da ingestão oral do comprimido de T4. Essa substância ela é facilmente absorvida pelo corpo, o que faz com que você possa fazer a reposição diariamente. O T4 ele é fisiologicamente convertido para T3, então a pessoa não precisa tomar os dois hormônios, né? Ela só faz a reposição do T4. A dosagem do medicamento vai variar de uma pessoa para outra, sendo necessário então que o profissional observe a necessidade do indivíduo e indique ali a dosagem correta para ele. Em resumo, o hipotireoidismo é uma doença relativamente comum causada pela deficiência hormonal de T3 e T4, que são produzidos pela glândula tireoide e é estimulada pelo hormônio TSH, que é produzido pela adenohipófise. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o hipotireoidismo. E não se esqueça que é muito importante que você se inscreva aqui no canal, porque o próximo vídeo vai ser a continuação desse daqui. E se você não for inscrito, você não vai receber o aviso para o próximo vídeo desse canal. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!